vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ok. Eu tô, professora. Então tá. Eu tô ouvindo. Tá, então vamos lá. Então, sejam todas bem-vindas, né? O Luiz estava aqui na sala, mas acho que deve ter caído a internet dele. Não estou vendo ele mais aqui. Mas fico muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Esse ano eu vou trabalhar a disciplina de planejamento e gestão ambiental, diferente dos outros anos, que sempre trabalhei biologia, né? Mas eu acho que a gente vai ter bastante produtividade, é uma disciplina muito interessante, muito gostosa de trabalhar, e espero e acredito que a gente volte logo para a sala de aula. Eu acho que a gente deve voltar a partir do segundo semestre. Acho que a partir do momento que começarem as vacinas, né, para os professores, que é a próxima etapa da vacina, a gente já tem condições de voltar para a sala de aula, né? O município já fez isso, o estado começou essa semana, né? O atendimento de alunos com algumas necessidades específicas. E aí eu acho que o próximo passo somos nós. A disciplina de planejamento e gestão ambiental é uma disciplina de 68 horas, então 2 aulas por semana, e é uma disciplina da área técnica, tá? Alguém já deu uma olhada no material, já conseguiu ver as apostilas, a lista de exercícios? O bloco começou, hoje é quarta-feira, né? O bloco começou na segunda. Então, assim, alguém já foi lá, já deu uma olhada, já viu? Só dei uma olhada por cima, Letícia. Eu também, só dei uma olhada por cima, professora. Eu também só de uma olhada meio por cima. Então, eu marquei essa aula hoje, no começo do bloco, justamente pensando nisso mesmo, assim, em poder orientar vocês a fazer a leitura, né, direcionar os estudos de vocês logo no início do bloco, para que vocês tenham um maior aproveitamento do conteúdo, né. Só para a gente esclarecer algumas coisas, deixar registrado, né, que as aulas, esse ano, eu vou adotar, então, sempre 2 aulas online por bloco, a entrega das atividades em dias e a participação nas aulas síncronas vai valer os 2 pontos de atitudinal, então estejam bastante atentos com a entrega das atividades em dias para a contabilização do atitudinal, tá? Vocês têm total liberdade para me perguntar se tiverem dúvida, me procurar via WhatsApp, tá? Para que a gente possa esclarecer as dúvidas de um jeito melhor. Me espera só um pouquinho, que eu vou desligar minha televisão, porque o som está bem alto aqui. Só um pouquinho que eu já vou. Pronto, a TV estava muito alta, estava me atrapalhando aqui. Então, é isso. A disciplina de gestão e planejamento ambiental, ela já foi uma disciplina da área da geografia e atualmente é uma disciplina da área de biologia. Qual é a intenção da disciplina? Qual é o objetivo geral da disciplina e o que a gente vai estudar na disciplina? O nome diz, né? Planejamento e gestão ambiental. Então, nós começamos primeiro com uma revisão de contextos históricos, da construção, de como que surgiu essa área de atuação, de trabalho. É uma área de atuação muito próxima do curso de vocês. Então, quem terminar, né, quando vocês terminarem o ensino médio, terminar o técnico, é uma área de atuação, trabalhar nos escritórios, né, a gente tem bastante desses escritórios de consultoria ambiental na cidade, né, que faz o CAR, que faz projetos de licenciamento ambiental, né, para exploração de áreas ou para desenvolvimento de alguma atividade, como pisciculturas, e outras atividades, né.
Então, é uma disciplina que vai dar bastante fundamentação para vocês com relação a isso, principalmente fundamentação teórica com relação a isso. Então, conhecer um pouco mais quais são as ferramentas, né, para a elaboração de planos, de planos de gestão ambiental, de licenciamentos, quais são essas ferramentas utilizadas. Então, o objetivo geral da disciplina é esse, tá? Para iniciar, então, a nossa disciplina, os nossos estudos, eu selecionei um texto, na verdade é o capítulo de um livro, e postei lá no Classroom para vocês estudarem. Inicialmente é um capítulo com 35 páginas, eu dividi ele em duas partes, então agora vocês vocês terão 17 páginas e depois o restante, né? Então agora a gente fica com um texto de 17 páginas. Vocês conseguem abrir para mim o texto, porque minha internet está muito ruim aqui em casa, eu não consigo fazer isso. Alguém consegue para mim acessar o Classroom e postar o material aqui para mim? Para mim não, para nós, né? Compartilhar aqui com a gente. Rebeca, você consegue fazer isso? Eu vou tentar aqui, professora, porque a minha internet tá meio fraquinha, né? Tá, enquanto você tenta aí, eu vou explicando então. Então, como deve ser feitas as atividades, ou se alguém conseguir aí, Letícia, Ana Clara, Isadora, Alice, se alguém conseguir primeiro aí fazer isso, faz isso para mim aí. Pode abrir primeiro a lista de atividades, depois o texto, tá? Se alguém conseguir e se propor ajudar aí, eu agradeço. Enquanto isso, eu vou explicando. Bom, a ideia é que vocês, então, façam uma leitura do texto, e aí eu sugiro que sempre façam leituras dos textos impressos, tá? Eu prefiro que faça a leitura do texto impresso, porque é mais fácil, né? Muito mais dinâmico. Óbvio, quem tiver condições, né? Quem tiver impressora em casa, ou tem uma facilidade aí de impressão. Quando a gente faz a leitura do texto impresso, é mais fácil porque a gente vai fazendo as anotações, pode ir grifando, pode ir rabiscando, fazendo círculos, enfim. As atividades, elas devem ser feitas no caderno, tá? E aí, a minha solicitação para que façam no caderno é porque no caderno vocês vão construir uma sequência do conteúdo, e assim que a gente voltar para a sala de aula, vocês têm essa sequência de conteúdo registrado, né? Então, por isso, eu peço para que façam no caderno e à mão. A Isadora está falando que pode apresentar. Pode sim, Isadora, se você conseguiu, pode apresentar aí para mim. Então, é isso. Faça a atividade no caderno, faça à mão, faça a leitura impressa, que é a minha sugestão. Ah, professora, eu não tenho impressora, né? Aqui em casa só tenho notebook, não tem impressora, eu não consigo imprimir, ainda mais uma quantidade grande, que é 17 páginas. Se você não tem impressora, se você não tem essa possibilidade de fazer leitura impressa, você pode fazer a leitura utilizando a ferramenta de marca-texto, né? No PDF. Então, você vai marcando, vai fazendo a leitura e vai marcando os pontos principais. Por que eu estou pedindo para que vocês façam isso, façam essas anotações? Ó, a Rebeca disse que está conseguindo aqui, alguém postou, isso foi Isadora. Primeiro, as atividades, Isadora, depois o texto. Isso. Eu vou explicar as atividades para depois a gente ir para o texto, porque aí vocês vão entender o que eu estou querendo. Então, eu tenho umas instruções aí, né, que as atividades devem ser feitas no caderno, avaliação individual, a questão do plágio, gente, é muito sério isso. Eu já sempre falei isso com vocês desde o primeiro ano.
Se você quer ajudar o seu colega, quer ajudar seu amiguinho, não dê sua tarefa para ele pronta. Ajude ele a fazer a tarefa dele. Especialmente nessa atividade que vai exigir muito de vocês a leitura, tá? Então, se alguém tiver com muita dificuldade em fazer a atividade, incentive ele a ler o texto, a fazer as anotações, como eu estou falando, fazendo as marcações, né? Fazendo anotações durante todo o percurso do texto. É assim que a gente ajuda o colega e é assim que eu espero que vocês se comportem, tá? Sempre ajudando o colega a fazer e não dando a atividade do seu caderno para o colega copiar. Bom, são 5 atividades, né? As 2 primeiras aí, ó, eu quero que vocês sejam bastante sinceros. Então, quais são as maiores dificuldades de vocês na realização das atividades e quais são as sugestões de vocês? Eu vi, acompanhando o grupo do WhatsApp, que muitos de vocês começaram a trabalhar, né, no período de pandemia. Então, muitos estão tendo dificuldade no acompanhamento das aulas síncronas, porque estão trabalhando. Eu entendo isso, sei que muitos precisam trabalhar, e eu sempre falei isso para vocês, né, que ia chegar um momento que isso ia ser cobrado de vocês, que vocês começassem a trabalhar. Alguns precisam trabalhar porque tem que pagar conta, tem que ajudar nas despesas de casa. Então, eu totalmente entendo a necessidade de muitos. Mas tem outros que não estão trabalhando, mas que mesmo assim não conseguem acompanhar as atividades, e aí eu quero saber o porquê, e quero saber quais são as sugestões de vocês, tá? Eu só vou conseguir ajudar vocês a partir do momento que eu souber o que está acontecendo, né? O ano passado eu tive um problema muito sério com uma aluna de 3º ano, que a aluna simplesmente não me entregou atividade no 2º bimestre, no 3º bimestre, no 4º bimestre, não me entregou atividade. E quando ela viu que ela ficou de prova final, ela me ligou desesperada, me relatando um monte de situações que tinham dificultado toda a vida letiva dela, né? Mas ela fez isso só no final, só depois que ela viu que ela tinha ido para a prova final. E aí não tinha mais o que fazer, ela teve que fazer a PF. Então, a gente se conhece desde o 1º ano e eu peço para vocês, tem algum problema, tem alguma dificuldade, me relate essa dificuldade, me relate esse problema, tá? Para que eu possa saber o que está acontecendo e aí ter mais flexibilidade no prazo de entrega das atividades ou na alteração dos horários das aulas, né, para poder ajudar vocês. Então, atividade número 1 e número 2 é com esse intuito, com esse objetivo. E qualquer problema pode também me procurar no WhatsApp. Às vezes eu não respondo na hora, né, mesmo, principalmente agora, né, que às vezes meu celular fica com a Maria Tereza para ela ver desenho, às vezes ela visualiza as mensagens por mim e eu acabo não respondendo. Então, se mandou uma mensagem para mim, eu demorei a visualizar, manda de novo, tá? Porque eu vou responder. Bom, aí a atividade 3, ela tem, então, tem 2 tópicos, que é o que é educação para a gestão ambiental, depois tem fundamentos conceituais da educação para a gestão ambiental, com letra A, B e C. O que vocês vão fazer na atividade número 3? Eu quero que vocês construam um mapa conceitual, ou mapa mental, tá? E aí eu quero retomar uma lembrança com vocês do que eu fiz com vocês na disciplina de biologia, logo quando nós nos conhecemos no 1º ano. Que eu peguei a cartolina, pegamos lápis de cor, e vocês construíram na cartolina um esquema, né, um mapa mental, ou também chamado de mapa conceitual, de um conteúdo, de um determinado conteúdo. Lembra que eu fazia muito isso com vocês? Lápis de cor, puxa um parágrafo para cá, puxa um quadro, puxa um desenho, faça alguma coisa que faça vocês lembrarem disso. Então, é isso que eu quero que vocês construam. Então, à medida que vocês forem lendo o texto, vocês vão construir, para cada tópico, vocês vão construir que seria um resumo, né? Na verdade, um mapa conceitual é uma nova forma de
estabelecer um resumo daquilo que você leu. Você vai fazer a leitura, vai tirar a ideia principal daquela leitura e vai organizar isso em diagramas. Então, é isso que eu quero, tá? Então, vocês vão ler o texto tem o primeiro tópico, que se chama O que é Educação para a Gestão Ambiental. Vocês vão fazer lá um mapinha para esse tópico, e no tópico seguinte... Oi, filho. Por que você ficou verde? Ah, não pode ficar verde. E aí, no tópico seguinte, que é Fundamentos Conceituais da Educação para a Gestão Ambiental, tem a letra A, que vocês vão construir um mapa, a letra B, que vocês vão construir outra, e Justiça Ambiental, que vocês vão construir outro tópico, tá? Então, por isso que eu falei que também marquei essa aula hoje, para a gente, justamente, eu apresentar isso para vocês e direcionar vocês nos estudos. Na próxima página, eu só coloquei um lembrete do que é o mapa conceitual e como é. Então, o mapa conceitual, o principal objetivo é a representação através de estruturas esquemáticas, conceitos e ideias com clareza de um texto. Então, vocês vão tirar a ideia principal de um texto e representar isso em forma visual, né? Que aí pode ser o que eu falei, retratado com círculos, com caixas, com linhas, com setas, e a melhor maneira que vocês acharem aí, cada um faça o seu. Por isso que logo nas instruções da atividade, eu falo que essa atividade é uma atividade individual, e uma atividade muito fácil de identificar os plágios, né? Porque se, por exemplo, a Rebeca fizer e passar o caderno dela para outra pessoa, a pessoa vai fazer igual. E aí, então, dá para saber que alguém copiou, né? Ou a Rebeca copiou, ou o coleguinha copiou dela. Então, essa atividade é uma atividade individual, cada um faça o seu. E aí, a colaboração que você vai ter com seu amigo é de incentivar ele, de ajudar ele a fazer a leitura, a fazer o trabalho da melhor maneira, tá bom? Dúvidas? Não tá vendo. Dúvidas? Não? Não, tá de boa. E aí, ó, usem a criatividade de vocês. Eu sei que vocês são bastante criativos, né? A gente já fez essa atividade uma vez em sala de aula. Tem as meninas que gostam de desenhar, né? Que têm habilidade com os desenhos, com as ilustrações, com canetas coloridas, com lápis de cor. Ah, professora, não tenho canetas coloridas, não tenho lápis de cor. Não tem problema. Faça do seu jeito. Acha o seu jeito de produzir o material. E aí, gente, é uma coisa muito interessante, viu? Que é vocês usarem essa estratégia para estudar, né? Eu sempre falei disso, para estudar outros conteúdos de outras disciplinas, para o nosso principal objetivo no final do ano, que é o Enem, né? Lembra que eu sempre motivei vocês a fazerem isso. Façam anotações, coloquem no guarda-roupa, coloquem no espelho, faça desenhos. Lembra do meu jeito de escrever no quadro, né? Eu sempre escrevi no quadro, fazendo, de certa maneira, esses mapas, com setas, com diagramas. Então, é isso que eu espero de vocês nessa atividade, tá bom? Bom, o texto em si. Então, o nosso texto tem 17 páginas, e o título... Maria Tereza, faz silêncio, filha, tá bom? Olha ali, vocês conseguem ver? Maria Tereza tem o escritório dela agora, é o berço dela, tá vendo? Que eu adaptei para ela. Aí ela fica aqui com a minha mãe o tempo todo. Bom, o texto, então, ele é um texto, como que eu vou dizer? É um texto que fundamenta a nossa disciplina, que ele traz conceitos fundamentais para a nossa disciplina, para a gente entender a nossa disciplina. Que é a questão da gestão ambiental. Então, quando é que surge planejamento e gestão ambiental? Planejamento, o próprio nome fala, né? É você estabelecer um plano.
esse plano, ele é uma ferramenta, então, plano, todo planejamento, ele é uma ferramenta, né? Por exemplo, eu faço plano de ensino, plano de aula. O que é o plano? O plano tem que conter nesse plano as etapas do meu trabalho, do que eu quero, né? Onde eu quero chegar, eu estabeleço um objetivo, e quais são as etapas, como que eu vou exercer o meu trabalho para chegar no meu objetivo. Tem que ter uma avaliação, se deu certo ou se não deu certo. Então, isso que é um plano. Então, planejamento. Então, se eu quero utilizar uma área para produção de construção de uma piscicultura, então eu tenho que fazer um planejamento para a instalação da minha piscicultura. E aí, o plano, então, é uma ferramenta, tá? É um que a gente usa, todo plano é uma ferramenta para execução, para se chegar a um determinado objetivo. E o que é gestão ambiental? A gestão ambiental é eu considerar, dentro desse plano, eu considerar alguns aspectos. E aí, não é só a questão ambiental. Há muito tempo atrás, né, logo no início que se iniciou essas discussões, e isso tem muito a ver com a construção também de um outro conceito, que é o desenvolvimento econômico sustentável, né, o desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Então, no início, se pensava apenas, quando se falava em gestão ambiental, ou falava na educação ambiental, pensava apenas na questão da natureza, isolada. Então, quando se falava em gestão ambiental, pensava no quê? Eu vou cercar aquela área, eu vou passar uma cerca ali, ninguém entra, ninguém sai, ficaria aquele local intocável. Com o passar do tempo, esse modelo ele foi sendo avaliado e foi se entendendo que não era um modelo adequado, não era um modelo sustentável. Por quê? Porque a sustentabilidade, ela envolve não só a gestão do ambiente, né, a manutenção e conservação dos recursos naturais, mas ela precisa também considerar alguns aspectos, como, por exemplo, condições dignas de vida, né, de manutenção da vida, de populações, de comunidades que dependem daquela área, né? Então, eu não posso simplesmente passar uma cerca em volta de um lugar, de uma área, e deixar aquilo ali intocável, sem considerar as pessoas que precisam daquele local para sobrevivência, para extração de castanha, para extração de fibras naturais, para extração de medicamentos, para pesca, para caça, né, que é a extração de alimentos. Então, tudo isso passou-se a ser avaliado e considerado quando se elabora um plano. Então, quando a gente vai fazer um plano para a gestão ambiental, então, planejamento para a gestão ambiental, eu preciso considerar a questão da natureza, dos elementos, da floresta, do solo, da água, né? Tudo isso eu preciso considerar, mas eu preciso considerar também quem são as pessoas, toda a questão social, a questão cultural, que a gente chama de socioambiental, né? Precisa ser considerado, toda a parte social tem que ser considerada, e a questão econômica também. Isso tudo tem que estar, de certa forma, tem que estar alicerçado, tem que estar garantindo o sustento, né, a manutenção da vida. Ninguém vive de ar, né? Todo mundo precisa ter uma fonte de renda, precisa ter moradia, saneamento básico, escola, saúde. Então, isso precisa ser considerado. Então, a gente fala que um plano de gestão ambiental, para que ele seja realmente eficiente, ele tem que estar alicerçado num tripé, que é a questão do ambiente, da natureza, a questão social e a questão econômica, tá? Então, isso são alguns aspectos que precisam ser considerados. E se chega a essas discussões todas, a essa certeza,
a partir de estudos, a partir de várias discussões, de reuniões, de eventos, de legislações, que nos fez, ao longo do tempo, construir essa ideia. E aí esse texto fala um pouco sobre isso, né? Dessa educação para a gestão ambiental, fala um pouco dessas legislações. Baixa um pouquinho para mim, Isadora, vai falando, vai baixando aí. Fala dessa questão da legislação, dos eventos, né, das mudanças que foram ocorrendo ao longo das discussões para a construção dessas ferramentas. Pode descer. Então, esse texto, toda essa parte desse texto, que ele fala o que é educação para a gestão, ele está falando um pouco disso, né? Dessas mudanças que ocorreram, um pouco de tudo isso que eu falei resumidamente. Dessas mudanças que ocorreram ao longo dos anos e da construção de um pensamento. Tá bom, mudança de um pensamento crítico, desse ponto de vista, né? Esse pensamento crítico no sentido de entender que não se faz gestão ambiental apenas separando a natureza do homem, mas o homem tem que estar inserido, e essa relação homem-natureza e natureza-homem, que é uma via de mão dupla, ela precisa ser considerada. Então, é isso que vocês vão encontrar ao longo desse texto, tá? Essa construção desse pensamento, como que isso aconteceu ao longo dos anos. Então, vocês vão pegar esse texto, se eu não me engano, são 6 páginas. Vocês vão pegar esse texto, vão ler e vão construir um mapa mental até aqui. Então, esse é uma parte, que é um ponto daquela atividade, tá? No segundo ponto, ele vai falar quais são os fundamentos conceituais da educação para a gestão ambiental. Por quê? Que ele vai falar da educação. E aí, quando ele fala da educação, ele não está falando só da educação do ponto de vista de escolarização. Existem 2 tipos de educação, tá? A educação escolar e a educação, tá? Educação escolar é uma educação que você aprende os conteúdos e que você faz uma relação daquilo que está nos livros didáticos, está nos artigos, está em todo o material didático com a sua vida cotidiana, com o que você vê na televisão, com as campanhas educativas, com o que você aprende com seus pais e com seus avós. Então, tudo isso, o que você aprende na igreja, tudo isso é educação, né? Você pode ter pessoas, por exemplo, que nunca foram para a escola e que têm um grau de conhecimento muito grande, muito maior que muita gente que estudou, né? Por exemplo, tem pessoas como a gente vê, eu né, particularmente vi muito isso nas comunidades tradicionais, como os indígenas, né? Que eu trabalhei, indígenas e ribeirinhos. Eles tinham uma dimensão de conhecimentos sobre práticas ambientais, sobre conservação ambiental, que muitos colegas meus de faculdade, de mestrado, não sabiam. Agora, o que eles não sabem é os nomes técnicos que a gente dá. Eles não dão os nomes científicos que nós damos, ou usam os mesmos termos científicos que a gente usa, né? É um processo de escolarização. Mas eles sabem como aquilo funciona na prática. Sabe o que dá certo, o que não dá certo, a época certa de plantar o milho, de colher, qual é a terra fértil. Então, quando ele fala em educação para a gestão, ele não está só falando na educação escolar, mas ele está considerando todo o processo de articulação que existe entre os vários tipos de educação que a gente está vendo. E que há uma necessidade, para se fazer planejamento e gestão ambiental, há uma necessidade de entendimento e de exercício de cidadania, né? Que é uma outra coisa também que fundamenta o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. Então, partindo dessa ideia, então o texto traz para a gente alguns conceitos.
relacionados, né? A natureza e sua força de trabalho, produtos e serviços ambientais. Aqui é interessante eu vou fazer uma observação, depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, se eu perguntar para vocês, qual é o preço da chuva? Ele está falando aqui, ó, a natureza e sua força de trabalho, produtos e serviços ambientais. Qual é o preço da chuva, Letícia? A chuva tem preço? Acho que não, né? Isadora, a chuva tem preço? Tem valor? Eu acho que não. Não sei. Pensa comigo. Sabe quando surge o termo recursos naturais? O termo recursos naturais surge a partir do momento que começa a se atribuir justamente isso aí, ó, produtos e serviços vindo da natureza. A chuva tem um preço, o sol tem um preço. Basta você perguntar para um produtor de leite quanto de leite ele tira, qual é a renda dele do leite na época da chuva e qual a renda dele do leite na época da seca. Pergunta para um agricultor que plantou, sei lá, 5.000 hectares de soja e ele plantou esperando que ia chover e não choveu. Qual é o preço da chuva para ele? O preço da chuva para ele é o prejuízo dele. Entende qual é a lógica da disciplina? É isso que eu quero que vocês entendam, assim. Qual é a lógica quando eu falo de educação, da educação ambiental, de abrir os olhos para essas questões, né? Os termos recursos naturais surgem a partir dessa nova visão sobre a natureza, sobre os produtos e serviços proporcionados pela natureza. Então, qual é o preço do solo, de um solo de boa qualidade? É o valor que o produtor gastou para fazer lá a adubação do solo dele. O solo dele é um solo pobre de nutrientes, não produz soja, não produz pastagem, não produz milho, ele está com o solo muito enfraquecido. Qual é o valor desse solo? O valor vai ser o que ele vai gastar para fazer esse solo voltar a produzir. Então, os recursos naturais, e aí recursos, está relacionado com isso. Se vocês pararem para observar, todos os recursos naturais, eles produzem serviços, eles são produtos e oferecem serviços a nós. Nós, seres humanos, e aí, por isso que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, pela biologia, porque, gente, sabe, é uma coisa que me angustia, assim, de ficar doente mesmo, sabe, assim, de você parar para pensar e falar, meu Deus, o que vai ser da minha filha? Como vai ser minha filha daqui a 30 anos? Quando você pensa que tá todo mundo botando fogo em tudo, que tá todo mundo derrubando tudo, que tá todo mundo contaminando tudo, que estão construindo cidades dentro de florestas e ninguém tá vendo nada, que ninguém tá se preocupando com isso. Qual é o preço disso? Sabe? Esse serviço, ele não é infindável. Aquela história que a água é infinita, que o ciclo biogeoquímico lá, estudado na ecologia, que vocês vão estudar, que a água cai da chuva, das nuvens, forma os lagos e rios, evapora, forma nuvem de novo. Gente, não é assim, não é infinito, né? Nesse processo tem percas. Se toda a água que evaporasse aqui de Ponta Lacerda caísse em cima de Ponta Lacerda, estava ótimo, mas não é assim. Tem as correntes de ar, aí chove muito num lugar, no outro lugar não chove. Então, esse texto aqui, ó, essa parte, a natureza e sua força de trabalho, produtos e serviços ambientais, vai falar um pouco disso que eu estou falando para vocês, e dessa necessidade da gente entender que todo o desenvolvimento econômico de um povo depende do uso
dos recursos naturais. Por que que o continente africano, né, alguns países da África são tão pobres? Porque não tem, gente, não tem. Qual é o preço lá para eles? Qual é o valor da água para eles? É o valor da pobreza deles. Entende? Eles não têm solo fértil para produzir roças, para produzir alimentos. Eles não têm água disponível para beber, né? Para higiene. Então, a saúde deles é afetada por isso. Então, o desenvolvimento econômico de um povo depende do uso dos recursos naturais. E é daí que surge o desenvolvimento econômico, né? Por que os países de primeiro mundo, os Estados Unidos, por exemplo, que é um país rico, alguns países muito ricos, por que eles se tornaram países ricos? Porque eles fizeram uso dos recursos naturais, entende? Então, o desenvolvimento econômico de um país, o desenvolvimento econômico de um povo, está diretamente ligado com a capacidade de apropriação do solo, dos minerais, da água e de tudo mais. Deixa eu baixar o celular aqui. Então. Certo? Pode baixar, Isadora. Então, esse aqui, ó, vocês vão ler esse tópico dos recursos aqui e vão construir um mapa. Aí vem para os risco ambiental, que é um outro tópico. E aí, esse risco ambiental aqui, ele vai falar das catástrofes, por exemplo, as cheias, as secas, como que esses riscos ambientais vão interferir nesse serviço ambiental e como que tudo isso, a devastação, né, da natureza, como que tudo isso vai vai influenciar a nós, seres humanos, tá? Vocês estão tendo a disciplina de impactos ambientais, né? Tchau, obrigada. Sim. Tá. Então, essa disciplina tem muito a ver também com a disciplina de impactos ambientais. Vocês vão ver bastante coisas que a gente vai conversar aqui, que vocês também vão discutir na disciplina de impactos, viu? Assim como também algumas coisas de direito ambiental também, a gente tem uma relação grande com essas duas disciplinas. Direito ambiental, impactos ambiental e gestão e planejamento ambiental. Então, risco ambiental, falar um pouquinho, né, como eu já falei para vocês, a questão das secas, das enchentes e tudo mais. Pode baixar. Justiça ambiental e conflitos socioeconômicos. Esse aqui também é um que sabe assim, que dói no coração da gente. Por quê? O que é essa justiça ambiental? E o que é esse conflito socioambientais? Justiça ambiental aqui, ele está muito relacionado com a questão de sobrevivência, de dignidade humana, tá? Então, quando tem, por exemplo, as pessoas são desabrigadas, né, ou são desalojadas para construções de hidrelétricas, são desapropriadas, e aí a hidrelétrica, qual é a lógica, né, da legislação? É que a produção de energia é para um bem comum. Então, se justifica desapropriar pessoas que viveram naquela área por 30, 40 anos, em benefício de um bem maior, que seria a produção de energia para um grupo grande de pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha vinda e a vinda da minha família para Pontes Lacerda é resultado de uma desapropriação. A área onde eu nasci, fui criada, morei até os meus 18 anos, então meus pais casaram e meu pai comprou um sítio na beira de um rio, lá em Caçu, Goiás, na beira do Rio Verdinho. E aí meu pai, toda a nossa vida, toda a minha infância foi nesse sítio, lá nesse lugar. Em 2009,
meu pai foi desapropriado para a construção de uma usina hidrelétrica. Então, a casa onde eu tinha como todas as minhas referências de infância, ela não existe mais. Então, eu não tenho um lugar que eu vou falar assim, vamos lá onde mostrar para Maria Tereza, onde a mamãe nasceu, onde a mamãe cresceu. Esse lugar não existe, esse lugar está debaixo d'água. E na época foi uma coisa assim, e aí essa questão de justiça, sabe? Na época parece uma coisa ser muito injusto com as pessoas que teve a sua vida naquele local, sabe? Morou ali o tempo todo. Então, isso é muito difícil entender, né? O que é justiça ambiental, esses conflitos socioambientais, né? Por exemplo, ninguém queria entregar suas terras. Lógico, todo mundo foi indenizado, todo mundo recebeu, inclusive um valor considerável pelas terras, foram valores pagos, né? Em dias, tudo certinho. Mas tem coisas que não tem preço, né? Essa questão emocional mesmo, afetiva, não tem preço. Então, mas tudo isso se justificava por um bem maior, que é a produção de energia, para o desenvolvimento da região, papapá, papapá, papapá. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso, essa justiça ambiental e os conflitos socioambientais estão muito relacionados com isso, assim, né? Essa questão desse entendimento desses processos de urbanização, né? De invasões de áreas, de áreas como encostas de morro, de córregos, e aí essas pessoas acabam indo para esses locais porque não tem outro local para morar, então ninguém mora, para a gente ver muito, essa semana mesmo, né, muitos desastres ambientais de pessoas que moram em encostas de morro, né, em cidades como em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? Ou pessoas que moram à margem de córregos e rios, que quando tem enchentes, né, nas cidades, as casas são alagadas. Ninguém mora lá porque quer, mora lá porque foi o único lugar que conseguiu construir uma casa, né? Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Pode descer. Regime de propriedade dos recursos naturais também é uma coisa que está relacionado com o que eu falei, né? Com essa questão de quem é o quê, então as riquezas, por exemplo, riquezas de mineradoras, de quem é? É da União, não é da União? Eu tenho uma terra que tem ouro, né? Ele vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Pode passar. Natureza como patrimônio coletivo, pode passar. E aí, aqui esse pedacinho aqui, ó, de o papel da alfabetização, vocês podem deixar fora, tá? Então, eu quero que vocês façam a leitura do texto com bastante cautela, com bastante cuidado. E aí, a ideia foi o que eu realmente falei para vocês. Se tiver condições de fazer a impressão, faça a impressão e já vai fazendo as marcações, porque depois fica mais fácil de passar para o caderno para fazer o mapa mental. Isadora, volta para mim nas atividades. Eu acho que eu cometi um equívoco aí. Ó, tá vendo que aqui nas atividades eu peço só a letra A, B e C? Tá vendo? E o texto, ele vai até a letra E. Então, porque eu coloquei até a página 23, mas na verdade é até a página 17, tá? Então, é para fazer um mapa conceitual apenas o que é a educação para a gestão ambiental, depois, a natureza e sua força de trabalho, produtos e serviços ambientais, risco ambiental e a letra C, justiça ambiental e os conflitos socioambientais, tá? Lá no arquivo tem até a letra E, mas nesse momento a gente vai ficar só até a letra C, como está aqui na atividade. Tudo bem? Tem dúvidas? De como é para fazer a atividade? Alguma dúvida? Não. Professora, então será 4 mapas mentais? 4 mapas mentais.
Ah, ok. Ana Clara, não. Bom, hoje, esse encontro que eu fiz com vocês hoje era justamente para isso, para direcionar vocês na leitura, para que vocês fizessem a leitura já pensando nessa estratégia de construção do mapa mental, tá bom? Na próxima aula, que será dia 27, às 14 horas, que é quinta-feira que vem, pode parar de apresentar, Isadora. Na quinta-feira que vem, eu vou, então, fazer a discussão de cada tópico com vocês, tá? Porque aí vocês já vão ter feito a leitura, vocês vão conseguir dialogar comigo, tá? Então, se vocês não tiverem dúvida, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E aí, na próxima aula... Oi, filha. Tá debaixo do sofá, lá. Na beiradinha do sofá. Então, na próxima aula, a gente faz a discussão do texto com mais clareza, com mais sequência de tudo. Hoje eu fiz só uma breve apresentação, na próxima aula a gente faz isso. Tudo bem? Coloquem para mim o nome de vocês aqui. Só coloque aí presente, escreve presente, que eu vou anotar o nome de vocês. Oi, minha filha. Só um pouquinho, que a mamãe tá terminando com as meninas, mamãe vai lá cuidar de você. Só um pouquinho, mamãe já vai. Evelyn, Alice, eu vou parar de gravar aqui, tá? E aí, quem já assinar aqui, pode